Talvez possamos dizer que Manuel Marreiros é o político que todos querem, ou pelo menos que todos quiseram. Foi pela primeira vez presidente da Câmara de Algesur há 36 anos e lá ficou durante 2 décadas, cumprindo 3 mandatos, primeiro pela CDU, entre 89 e 2001, e 2 pelo PS, entre 2001 e 2009. Era presidente da Assembleia Municipal quando acabou envolvido num processo judicial que culminou há 7 anos com a condenação à perda de mandato, depois de já ter abandonado a vida política ativa, ainda que nos últimos 4 anos tenha sido vereador sem pelouros. Agora Manuel Marreiros está de regresso, venceu com maioria absoluta a Câmara com o movimento independente Renascer, apoiado pelo PSD. Manuel, já lhe vou perguntar como é que é isso de ser Presidente de Câmara pela CDU, pelo PS e agora pelo Movimento Independente apoiado pelo PST, mas quero-lhe perguntar como é que surge na política ou como é que a política surge na sua vida? Ainda se recorda? Eu recordo-me um pouco, não é? Eu vim para Algesur em 1980. Eu nasci aqui, mas só vim para Algesur aos 22 anos, praticamente. E migrou para fora, como quem diz, e depois voltou? Sim, sempre em Lagos, depois em Alenquer, onde os meus pais foram para lá. E quando vim para Algesur, eu estava habituado a um ambiente cultural desportivo, por exemplo, próximo da zona de Lisboa, que não encontrei aqui em Algesur. É? Mas porque fazia alguma atividade esportiva que... Fazia ténis de mesa, futebol, várias atividades esportivas, etc., de teatro também, revista. E cheguei a Algesur, não havia nada disso. E eu aqui comecei a trabalhar nisso, não é? Mas não tinha ligação política ainda nenhuma. Ou seja, isso mexeu consigo ao ponto de querer procurar soluções? Eu, quando foi 25 de Abril, eu tinha 16 anos, não é? Certo. E aquele entusiasmo da revolução, não é? A gente mete-se em tudo e somos revolucionários, por aí fora, não é? Mas pronto, não era aquela ligação de militância, nada disso, não é? Pronto. Mas quando cheguei aqui vi que Algesur precisava de um impulso e eu comecei a trabalhar na área do desporto, com o ténis de mesa, etc. E verifiquei que as coisas não corriam bem, havia, chamemos assim, uma certa, como é que eu ia dizer... ausência, inércia? Não, de divisão entre as pessoas, porque não era daquela cor, etc. E eu acho que as pessoas podem ser de qualquer cor. Podem partilhar qualquer ideologia, qualquer simpatia política. A autarquia estava tão dividida que não andava, era isso? Não andava e eu senti que não, que as coisas precisavam de mudar, precisa de respirar ar puro, chamemos assim, que houvesse mais liberdade, chamemos assim. E o Manel dá o passo em ir à procura de um partido político ou não necessariamente? Fui convidado em 1982 pelo próprio PS e eu recusei, porque as coisas não estavam a correr bem. Depois em 85 fui convidado ainda a APU, a Aliança Povo Unido, concorri, tinha 28 anos na altura, e fui eleito vereador, não é? E depois, em 89, já pela CDU, depois fui eleito presidente de Câmara, tinha na altura 32 anos. Não é? Alguma vez pensou naquela altura que chegaria ao topo da carreira autárquica em Algesur? Passou-lhe pela cabeça? Era uma ambição sua, dentro dessa perspectiva de pôr as coisas a mexer? Sabe, quando eu fui eleito a primeira vez Presidente de Câmara, pensei assim, isto é na desportiva, eu estou aqui um ano, um mandato, e depois se calhar vou-me embora. Mas depois as pessoas, houve o primeiro mandato, eu não tinha maioria absoluta, e já no segundo mandato as pessoas deram maioria absoluta. Porque as pessoas gostavam da forma como eu os tratava, como eu lidava, como eu andava na rua, como eu fazia esse contacto com as pessoas, etc. E o trabalho foi aparecendo, de tal modo que cheguei onde cheguei, mas... Já não podia ser só na desportiva, levar a coisa na desportiva? Sim, as coisas começaram a trabalhar muito seriamente e o trabalho foi muito desenvolvido, muito trabalho. Manuel, a primeira vez que o Manuel foi Presidente de Câmara foi há 36 anos, em 1989. Ainda o escudo estava em circulação. Eu pergunto, quais são as grandes diferenças de gerir uma Câmara naquele tempo e aquelas que encontra agora? Olha, naquele tempo... Há mais dinheiro para gastar agora, pelo menos, não? Vamos lá ver. Naquele tempo o investimento foi sempre muito em infraestruturas, em equipamentos, etc., em abastecimento de água, em esgotos.
Posso dizer, por exemplo, todas as estações de tratamento de águas residuais do Conselho foram feitas neste período em que eu fui Presidente da Câmara. O abastecimento de água à população rural, desde o mar até à serra também. Deve ser o Conselho que mais tem abastecimento de água à população, não é? Programas esportivos, piscinas, estradas, bem, uma imensidão. Ou seja, fazer o que não estava feito. Centros de saúde, estações de saúde, creches, escolas novas, tudo isso aconteceu nesse período. Investiu-se muito. Infelizmente, nos últimos anos foi-se perdendo o quê? A conservação destes equipamentos, que hoje é um trabalho colossal recuperar muitos deles, não é? Portanto, é evidente que hoje existe mais a apetência para o desenvolvimento de mais atividades culturais, mais atividades desportivas, que, aliás, perderam-se muitas também durante este período, mesmo atividades culturais e desportivas. Portanto, o Conselho precisa agora de um grande impulso, para recuperar não só equipamentos, como dar atenção à educação, à habitação. E eu já agora pergunto-lhe, a última vez que o Manuel foi Presidente da Câmara foi em 2009. Ainda esperava voltar a ser Presidente outra vez? Ainda tinha essa ambição? Ou como é que se viu agora de repente, vou ter que voltar, já tive 20 anos, vou ter que voltar à Câmara? Na altura disse, nunca mais. Disse. Posso afirmar isso, não é? Não estava na minha mente isso. Não é? Estava cansado? Vamos lá ver, foram 20 anos, não eram só 20 anos, já tinha sido vereador, depois tinha, pronto. Mas eu senti que também, se fizesse mais um mandato, era obrigado a sair, porque a lei me obrigava a sair. E assim eu saí antes da lei me obrigar, pronto. Enquanto Presidente da Câmara. Agora, não imaginar voltar outra vez, não estava na minha ideia, mas todo o trabalho que foi feito ao longo destes anos, que eu vi estar a ser perdido em parte, não é? E, acima de tudo, ver o descontentamento da população, e que a população pedia, chamemos assim, sentia-se na rua que as pessoas precisavam de ajuda. Aqueles que viram-no fazer aquela obra durante 20 anos, foram esses que o chamaram, ou uma geração nova? Não, uma geração nova. O Conselho também mudou muito em termos sociais, há pessoas novas que se fixaram em Algesura, etc, e que esperam do município outro tipo de energia, outro tipo de dinâmica que não estava a acontecer. Sentia-se na rua isso, apesar do PSD ter manifestado o apoio à minha candidatura. Sei que não o pediu, não é? Sim, mas eu acho que o resultado seria igual com apoio ou sem apoio, não é? O descontentamento é tão grande e não é... Basta ver a votação, quase o dobro dos votos... Maioria absoluta. Quase o dobro dos votos do Partido Socialista, por uma lista de independentes. Portanto, houve aqui de facto um grande movimento de algumas pessoas de forma silenciosa, mas que se sentia, por estar na rua, de que era necessário mudar. O Manuel regressa agora à Câmara. Quais são as suas grandes prioridades? Ou pelo menos, não sei se tem paciência ainda para mais 3 mandatos, para mais um ciclo político completo. Talvez não. Mas gostava de ser recordado agora como o Manuel que deixa o quê? Já fez tudo aquilo que falava antes. Como é que quer ser recordado? O Manuel que deixa o quê? Olha, eu quando saí da Câmara em 2009, uma das coisas mais gratificantes que eu senti depois de sair, não foi as pessoas dizerem que eu fiz isto, fiz aquilo. É as pessoas continuarem-me a tratar bem e se relacionarem bem comigo, independentemente de eu ter feito isto bem ou mal, e sentir que as pessoas me acarinhavam, mesmo eu não sendo Presidente de Câmara, e me respeitavam. Portanto, é isso que eu espero, um dia que voltar a sair da Câmara Municipal, continuar exatamente a ter essa relação afável e próxima das pessoas. Mas quer deixar alguma obra significativa agora? Que já está as infraestruturas feitas e o Manuel disse que é preciso recuperá-las, elas não foram... Há muitos equipamentos e muitas infraestruturas, mas é evidente que nós temos problemas graves na habitação, temos problemas graves isso é o país todo. Na educação. Pronto, são as áreas prioritárias. Renovar o parque escolar ou precisa de professores? Também precisamos de investir em habitação para podermos disponibilizar também a habitação para os professores, que é um problema grave aqui em Algesura. Isto é no país todo. Pois, exatamente. É no país todo. Construir novo equipamento escolar, nova escola em Algesura, possivelmente também no Regil, que a população escolar aumentou muito. Que é bom, não é? É bom, mas traz estas coisas. Claro, os desafios. De investir, mas também quem está na política, quem está nestes cargos, tem que ter a perspectiva, até que tem de ver o futuro, de analisar o que está a passar hoje para executar amanhã, não é?
Manuel, o senhor tem 68 anos, podia confortavelmente optar pela reforma, ainda assim encabeça um movimento independente, consegue o apoio do PST e vai à luta. É o poder que o atrai ou o poder de fazer a diferença? É o querer fazer mais e melhor para a terra de Moaxi, para o Conselho de Moaxi, e que está a precisar neste momento de um grande impulso e de uma grande ajuda, uma ajuda de todos. Não é? O Manel foi Presidente de Câmara durante 20 anos e agora pelo menos mais 4 estão garantidos. Sim. Eu pergunto-lhe se é com muito sacrifício pessoal a sua vida familiar que tem de deixar para trás quando se escolhe esta vida de autarca. Sim, a vida da autarca e em municípios pequenos, às vezes com poucos recursos técnicos, tem que ser conseguida com grande empenhamento, com grande dedicação. E isso naturalmente rouba muito tempo à família de todos os autarcas, não é? Eu já tive essa experiência, não é? Quando fui para a Câmara, o meu filho tinha 5 anos e saí quando ele tinha 25, não é? Me lembro muito até os 5 anos, lembro menos dos 5 anos para a frente. São as memórias mais vivas do seu filho, são aquelas em que não era autarca? É aquele período que tem essa recordação, porque ele também sentiu isso muito, e eu sei, não é? Eu recordo uma vez, acho que ia haver eleições no ano seguinte, e tínhamos ido fazer um passeio com idosos a Sintra, e vi a conversa das eleições. E eu perguntei-lhe, Sérgio, queres que o pai concorra outra vez? E ele disse não. E eu, sabendo as razões, pensei logo, perguntei-lhe porquê, e a resposta foi óbvia, não é? Para estares mais tempo comigo, não é? Portanto, quem se dedica a 100%, a família sofre um pouco com isso, não é? Não só o filho, como a família toda, não é? Eu, por acaso, já disse àqueles que me acompanham agora, tenham cuidado, pensem também na família, temos de trabalhar muito, mas tem que haver sempre espaço para esse núcleo essencial da nossa sociedade. Se voltasse atrás 36 anos no seu percurso político, que conselho daria ao Manuel Marreiros de então? Era que tivesse mais tempo em casa, eu não diria que se empenhasse menos, ou pelo menos respirasse um pouco mais e não fosse tão focado na autarquia, deixando se calhar a família para trás. Nem sei se isso é possível ou não. Sim, sabe, na altura, vamos lá ver, os recursos humanos também eram mais escassos, não é? Nós tínhamos que fazer muito de político e de funcionário também, não é? E pronto, e as equipas hoje podem-se construir com gente mais qualificada, etc. Mas o que eu diria é assim, toma atenção também àqueles que te rodeiam, não é? Os mais próximos, não é? Qual foi o Algarve em que o Manuel cresceu? O que é que se recorda de Algesur quando o senhor corria aqui como criança? Era um Algarve muito diferente, não é? Era um Algarve muito carenciado comparado com aquilo que é agora. Sabe, eu não me recordo desses tempos, não é? Porque eu vivi em Algesur até os meus 5, 6 anos, em Algesur não, na Serra, com os meus avós praticamente. Os meus pais moravam em Lagos, mas eu estive quase sempre com os meus avós, na freguesia de Odeceixe, Serra mesmo Serra. Portanto, eu não tenho recordações dessas, tenho recordações quando vinha cá, às vezes passar férias com os meus avós, aqui no Rogil, não é? Claro que não havia nada na altura, não é? Não havia nada. Pronto. Não era o Algarve que chama tanto o turismo de hoje em dia. E essa recordação desses tempos de criança, são recordações das brincadeiras, mais nenhumas, não é? Outras não têm, porque eu saí, eu regressei, eu passei a viver em Algesur aos 22 anos, portanto, a realidade do concelho eu não a conhecia praticamente. Ou seja, era um Algarve sem turistas na altura? Ou já havia uma procura? Em 1980 já havia procura, nessa altura, claro. Mas hoje é completamente diferente, não é? Hoje é completamente diferente. Quando fecha a porta da Câmara e vai para casa, quem é que é o Manuel Marreiros fora do cargo? Quais são os sítios aqui no Concelho que o Manuel procura para desligar? Assim, para relaxar mesmo, às vezes de forma isolada, é a pesca. É pesca? É pesca e vai pescar para onde? Para o mar? Aqui para o mar, né? Às vezes também nas barragens, que eu também fui pescador de concursos em barragens há muitos anos atrás, quando estava lá em cima em Alenquer, né? E ultimamente o ténis de mesa, porque foi o desporto que eu sempre pratiquei de competição, né? E voltei um pouco a isso, não é?
Qual foi o melhor dia de pesca que se recorda? Isso pode, eu não posso falar isso, diz, lá está o pescador a mentir, não é? Os pescadores Certo. apanham um peixe assim, mas depois ele cresce. É sempre assim, não? Não, tenho vários. Apanharam um robalo com 5 kg, não é? Pronto, ou apanhar 15 kg de robalos, embora todos mais pequenos, não é? Ou seja, não se esquecem. Não se esqueça, mas é divertido e quando a gente está ali naquele sítio junto ao mar, tudo na nossa mente fica limpa, não pensamos em mais nada, etc. É relaxante, não é? É relaxante. Como é relaxante estar ocupado, por exemplo, a fazer uma atividade esportiva, etc. Não é? O Manuel enfrentou um processo judicial em 2011 Sim. e culminou em 2018. Eu pergunto como é que essa experiência mudou a sua vida sobre a transparência na administração pública. É muito difícil para mim falar sobre esse caso, não é? Porque vão dizer, olha, lá está ele a dizer que as coisas, que a justiça foi assim, que a justiça foi O Manuel que lutou até ao fim. Exato. Na altura eu até estava a estudar Direito, não é? na universidade. Bem, não gostei do processo, sinto que as coisas não correram como deviam ter corrido. O que é que teria feito diferente? Hoje já percebe-se? Não, em termos de gestão. Em termos de gestão, a questão é que, vamos lá ver, acusar alguém de decidir contra direito, quando esse alguém decide sempre com base em informações técnicas, é isso que eu não consigo entender. Sempre informado tecnicamente. Na conversa com outros autarcas diziam-me que por vezes há esse receio no processo de decisão. Hoje acha que esse processo judicial pelo qual passou dá-lhe esse receio nas decisões futuras? Dá sempre, passando pela experiência que eu passei, é receio, não é? Porque a gente não sabe, que às vezes mesmo com toda a informação técnica e às vezes jurídica, passar pelo que passei, não sei, de facto vai ser uma nova experiência, não é? Porque eu sempre, como digo, sempre decidi com base em informações técnicas e em pareceres, quer dizer, nem pode ser de outra forma, não é? Pronto, mas pronto. Ou seja, tem uma equipa técnica à sua volta, mas às vezes a decisão é tomada por si e... Com base nessa informação. E sempre foi assim, não é? Portanto, eu espero que isso não volte a acontecer, um processo dessa natureza, não é? Como é óbvio, não é? Claro que vou ter que ter um parecer de ter 2 ou 3, né? Pronto, já agora para a coisa ser mais confortável, quer dizer. Manuel, o que é que mudou no Algarve desde a primeira vez em que foi presidente em 1989? Este Algarve de agora choca-o comparado com antigamente, por ser um Algarve tão turístico, com tanta gente que vem apenas à procura do sol e da praia? Bem, o Algarve sempre foi, nos últimos anos, já 30, 40 anos, seguiu esse caminho, seguiu o caminho do turismo, não é? É sustentável? Eu acho que está a atingir, se calhar, quase um limite, não é? É muito turismo e pronto, naturalmente que a economia está muito dependente disso, embora tenha evoluído também em setores como a agricultura, também tem evoluído positivamente nessa área, mas é uma pressão muito grande sobre equipamentos, sobre infraestruturas, sobre o ambiente. 25% a 30% da sua população é estrangeira, Sim, também será? veio trazer essa pressão acrescida? Sim, há alguma pressão, embora muitos também estão nessa área do turismo também, não é? Mas pronto, eu acho que tem que haver um equilíbrio e conseguir gerir esse equilíbrio não é fácil, porque é uma bola que vai crescendo e que é difícil de dominar, chamemos assim, não é? Tem casas disponíveis para fixar os médicos, para fixar Não. elementos da Guarda Nacional, exato, se preciso? tudo isso tem contribuído para que haja escassez de habitação para gente qualificada, como médicos ou como por exemplo, engenheiros também, que é necessário, professores, e para os próprios locais, não é? Como é que o Algarve não consegue reivindicar mais ao Poder Central?
francamente, é sempre uma pergunta que é difícil de responder, porque ao longo dos anos, e ao longo de muitos anos, tem sido sempre essa luta. E parece que ficamos sempre para trás. Olha, veja-se o caso do Hospital Central, que se fala há não sei quantos anos. Choca-vos que o Poder Central venha só cá em agosto? Pois, mas eu acho que não se conseguiu ainda, apesar de haver associações regionais, apesar de haver uma associação de municípios, eu acho que ainda não se conseguiram ainda juntar todas as forças necessárias para que o Algarve seja mais ouvido. Porque a ideia que muitas pessoas no país têm é que o Algarve tem tudo, não é? O Algarve tem... É rico, tem turismo. Tem turismo, mas o Algarve tem que sustentar, tem que ter condições para os seus residentes e elas cada vez têm escasseado demais, e depois tem que oferecer condições para muito mais do dobro da população que nos visita aqui anualmente. E não tem um peso político equiparado àqueles Claro que não tem um peso político, são 9 deputados só que se elegem no Algarve, não é? Isso é sempre uma questão muito importante, é o número de eleitores. Mas o país vem cá todo em agosto. Vem cá todo no agosto, mas depois votam no outro lado, não é? Não votam cá. O que é que gostava, Manuel? Eu não sei, Manuel já disse que provavelmente não vai ter paciência para um ciclo político completo, Sim. Ficar aqui 12 anos, mas no final, o que é que gostava que mudasse eu já não digo tanto no Conselho, porque o Manuel já nos disse algumas coisas que gostava, mas no Algarve, o que é que acha que este Algarve, o caminho que ele deve tomar para que seja não só daqueles que vêm cá em agosto, daqueles que vêm cá noutros meses do ano, mas também dos algarvios, daqueles que cá vivem? Sim, acho que os algarvios devem merecer mais atenção. Devem merecer mais atenção e as políticas, não só regionais, como nacionais, como municipais, devem ter um foco muito grande. Nós andamos às vezes a fazer muitas coisas, a pensar no turismo, a pensar naqueles que vêm para cá e passa-se ao lado às vezes as necessidades dos locais. Eu acho que o grande investimento tem que ser aí para que as pessoas acreditem que vale a pena viver no Algarve, porque as entidades políticas se preocupam com os residentes. Eu acho que o foco tem que ser esse. Senão mata-se a galinha dos ovos de ouro. Estão-se à procura dos ovos e depois a galinha não consegue sobreviver. Exato, vamos lá ver, vem para cá muita gente, mas qualquer dia os carros residentes tornam-se irrelevantes e isso não pode ser, não é? Não pode ser, porque se vivem cá o ano inteiro, tem que ser saúde, tem que ter educação, tem que ter transportes, tem que ter vias de comunicação, tem que ter apoios e tem que ter oportunidades de ter a sua casa, etc., por exemplo, não é? E isso tem sido difícil e penso que alguns resultados políticos espelham, de facto, que as coisas não têm corrido bem. Queres especificar? Sim, vamos lá ver. Há algumas apostas que têm acontecido, nomeadamente em partidos novos que apareceram. Está a falar do caso Albufeira, por exemplo? Não, vamos lá ver, nas eleições locais, eu acho que as eleições locais, os eleitores identificam-se muito com os candidatos, não é? Aqui no seu caso, que o digam, não é? Exato, e Albufeira seguramente será o mesmo. O Presidente da Câmara eleito não é um paraquedista que caiu em Albufeira, não é? Tal como, se calhar, os outros elementos que o acompanham na sua lista, não é? Pronto, mas agora, a nível regional e essa interpretação política feita a nível nacional, em termos de Parlamento, espelha naturalmente que há algum descontentamento, quer dizer, aparecer um partido novo que sem provas dadas, como costuma dizer, e merecer logo a atenção dos eleitores, só pode revelar que alguma coisa estava a correr mal. Manuel, muito obrigado por esta conversa. Exato. Obrigado.